Não havendo mais nada a tratar, está encerrado o expediente. Agora passemos ao tema livre, onde está escrita a vereadora Déia por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores e excelentíssima vereadora Selma. Todos que pela internet ou aqui pessoalmente assistem à sessão. E, primeiramente, gostaria de informar que estive presente na condição de membro da Comissão de Saúde desta Casa, na reunião da sala de situação sobre a questão do Aedes aegypti, que a Prefeitura instalou e que teve uma reunião semana passada. Veio o convite para essa casa, para todos os vereadores, e lá estavam entidades, o próprio Conselho de Saúde e profissionais da Prefeitura Municipal. Eles puderam passar um panorama da situação. Eles também esclareceram algumas das dúvidas maiores. Vou dar um exemplo aqui, que é interessante para a gente poder não fazer com que isso seja divulgado de forma errada, mas sobre a questão dos 2 pátios de veículos grandes que foram construídos em Mairinque, por conta das normas de trânsito e de afastamento e estoque de veículos avariados. Um desses pátios é na zona sul do município e o outro é lá na zona norte, próximo da casa da vereadora Selma. A equipe da dengue, da vigilância epidemiológica, nos explicou que esses 2 locais são monitorados, como são monitorados muitos outros locais que a gente sabe que às vezes pode acumular água, mas que tanto um como o outro não tinha sido encontrado o mosquito, da forma como a gente vê que é perigosa. E falou também de como a vigilância epidemiológica se desloca no município, como ela tem feito. E o interessante é que a gente pode fazer algumas sugestões, como, por exemplo, que a Prefeitura, ou melhor, a sala de situação, vai emitir boletins periódicos, falando se há caso, se não há caso, se esse caso veio de outra cidade, de outro estado, como que a pessoa está e tudo mais. Isso aí foi por mim mesma sugerido, porque algumas pessoas já tinham falado que o melhor é a gente poder ter informação e poder repassar. Então, eu penso que semana que vem eles vão poder já nos dar essa informação. Eles discutiram também sobre propostas que eles já tinham estudado em reuniões anteriores a essa que se realizou no último dia 24. São 2 propostas. Eles vão fazer uma campanha, uma ação contínua nas escolas, com a ajuda dos professores que já fazem isso, dos alunos, dos pais, dos trabalhadores da escola, que é para ser contínuo, para que o próprio aluno, o próprio estudante possa levar aquelas informações para dentro de casa e, principalmente, ajudar a mudar a atitude de nós todos em relação a, principalmente, jogar lixo na rua, que é muito comum a gente ver, a pessoa abre uma garrafinha de água andando pela calçada e joga a tampinha, não quer saber se a tampinha vai ficar virada para cima, enchendo de água, não sabe, depois acaba de tomar água, ignora se o comércio tem algum lugar para depositar lixo, ou se a rua tem alguma das amarelinhas, eles jogam no chão. Eu já vi, por exemplo, o pessoal sair do milkshake e jogar copo por aí. Então, eles elaboraram uma proposta muito completa e essa proposta eles vão, no próximo dia 1º, passar ela de uma forma mais completa. Eles também falaram sobre a questão dos trecos, que são aquele resíduo maior, que não cabe no saco de lixo. A gente pôde fazer a sugestão deles explicarem para a população
que o caminhão da empresa que coleta lixo tem obrigação de levar até 100 litros ou até 50 quilos. Então, se a pessoa tem uma cadeira que pesa 3 quilos e ela não quer a cadeira mais, e a cadeira está ruim, ela não vai poder dar para ninguém, ela não pode pôr na rua, ela tem que quebrar a cadeira, colocar no saco e pôr para o lixo levar, se ela achar que aquilo não serve para mais ninguém. Se está ruim para ela, com certeza deve estar ruim para os outros também. Se ela tem alguma coisa que pesa 20 quilos, ela pode pôr no caminhão. Ela não pode pôr, sistematicamente entulho, se ela está fazendo uma reforma, e ficar pondo todo dia 50 quilos de entulho na rua. Isso não. Nós temos que ter a coerência. Lá no contrato está escrito o que tem. E a gente pediu que a vigilância epidemiológica avisasse sobre os 50 quilos ou volume de 100 litros. Eles também falaram sobre a medida provisória, e vão dar, no dia 1º, orientações sobre essa medida provisória da presidenta, a 712 de 2016, do que vai fazer sobre isso. Também vão discutir uma resolução da Secretaria da Saúde e também vão expor parcerias com empresas, certo? Então, quem assinou foi esse convite que chegou hoje, da próxima reunião, que é no dia 1º de março, às 9 horas, lá na sala do Conselho Municipal de Saúde. Foi o André Ferreira Neto, que é o secretário executivo do Conselho Deliberativo Municipal da Saúde. Outro assunto que me trouxe foi motivo de requerimento, foi o fato de que a Serim, eu não vi, pode ser que tenha sido publicado, o edital da Serim sobre essa assembleia que farão e que eles vão poder falar sobre o relatório de obras e tudo mais, que vai ser agora no mês de março, no dia 23. Eu não vi publicado no Jornal de Mairinque, eu vi publicado no Jornal de Alumínio, mas como tem cooperado em Mairinque, eu acho que tem que circular aqui em Mairinque. Fiz esse requerimento, que foi apresentado e aprovado por todos, a quem eu agradeço de pronto. O outro assunto que me traz a essa tribuna vou abrir aqui, que eu não me lembro. A gente viu pela internet que a Prefeitura de Sorocaba fez uma melhoria muito boa na sua biblioteca municipal e com 100 mil reais que ela obteve através de um programa estadual aí que ela atendeu um edital. E por aí é muito importante a gente voltar a esse assunto de novo. O nosso Conselho de Cultura, à medida que ele foi aprovado sem ser consultivo e deliberativo, ele nos impediu de participar desse edital. Porque toda vez que os governos do Estado ou federal de divulgarem editais, ou para biblioteca, ou para shows, ou para montagem de peça, ou para performance, ou para tudo, e colocar lá no edital, que tem que ser município, com menos de 50 mil, como é o caso do nosso, mas que seja conselho deliberativo e consultivo, nós não vamos poder, porque nosso conselho é só consultivo. Isso aí para deixar bem registrado o quanto foi ruim a gente ter aprovado um projeto sem deixar o nosso conselho deliberativo. Outro assunto que me traz a esta casa, inclusive se alguém quiser observar e se está disponível aí na internet. Eu tenho colocado em algumas matérias no Facebook a importância da gente tomar mais cuidado com os ciclistas. Porque à medida que a gente fala que é bom andar de bicicleta, todo mundo tem que andar de bicicleta, apesar de eu não ser uma ciclista, e ficar muito contente quanto mais gente anda de bicicleta, a gente tem sido comum a gente ver ciclistas contramão, ciclistas em alta velocidade, sem os equipamentos, e mesmo que o equipamento estiver em alta velocidade, estiver contramão, ele vai estar correndo risco do mesmo jeito. Nós tivemos uma infelicidade, nesse mês de março, nesse mês de abril vai fazer 1 ano, que nós perdemos a presidente do Conselho da APA de Tupararanga, que era uma ciclista profissional, andava aqui em grupos de ciclistas, ela morreu na rodovia Castelo Branco, junto com um grupo grande de ciclistas. Ela, infelizmente, faleceu. E daí eu fiquei mais atenta a essa questão. Durante as férias, eu coloquei no Facebook, coloquei no jornal, a importância da gente que dirige carro
ficar mais atento a essa questão, porque a gente encontra muitos ciclistas, principalmente crianças, na contramão, descendo essa rua aqui e indo em direção à Vila Sorocabana em alta velocidade. E a gente sempre fala com eles, mas alguns a gente nem consegue falar porque eles passam, sei lá, se está 30, 50 quilômetros por hora, mas é uma coisa horrível. E os acidentes com ciclistas são muito graves, como são os com motociclistas, mas nos ciclistas é importante. Saiu uma pesquisa recente da ONG Transporte Ativo sobre o perfil do ciclista, e que põe por terra, por exemplo, algumas coisas que às vezes a gente pensa. E ele coloca que a maior parte dos ciclistas, que são 30% dos ciclistas, eles são pessoas de faixa de renda baixa, que utilizam a bicicleta não para lazer, mas para trabalhar ou para deslocar para a escola. Isso é muito importante para a gente definir políticas públicas voltadas para os ciclistas. São 30% dos ciclistas têm de 1 a 2 salários mínimos. Eles usam o trabalho como principal destino. Quem são esses que utilizam? 88% dos ciclistas. Porque menos da metade dos ciclistas vão para compras, mas 88% eles vão para trabalho. Também fala que, no geral, a maior parte dos ciclistas brasileiros usa a bicicleta em trajetos entre 10 e 30 minutos. Nesse tempo, é possível percorrer uma distância que pode variar de 3 a 8 quilômetros, para a gente ver o quanto os ciclistas andam. E eu conheço pessoas que moram no Jardim Vitória, trabalham em São Roque e vão todo dia de bicicleta para São Roque. E como a gente sabe que eles vão percorrer isso, eles percorrem mesmo de 10, às vezes até 12 quilômetros. Então, a gente tem que pensar mesmo com carinho nessa questão, porque às vezes esses ciclistas são meio que invisíveis para as políticas públicas. Bom, eles também colocam nessa pesquisa vários dados que depois eu vou disponibilizar no Facebook ou através de matéria de jornal. Eles falam também das principais cidades do Brasil que usam bicicleta, para a gente poder também utilizar essas informações para nós mesmos. Bom, eu aqui nessa tribuna quero fazer uma menção a um projeto que a gente vai analisar hoje, na segunda parte dessa sessão, que é sobre a questão da isenção do IPTU para pessoas com doenças graves, que é de autoria do vereador Roberto, e como ele é o presidente da Comissão de Saúde, eu até peço de forma antecipada, e digo que não deu tempo durante as semanas passadas da gente poder estudar isso com mais clareza, da gente poder estar adiando esse projeto, mesmo porque é assim, a gente lembra que o projeto, lá atrás, um vereador, não me lembro quem, fez um projeto de isenção de IPTU para doenças graves. Ele foi modificado já nessa gestão para incluir algumas outras questões. O projeto original e depois o projeto que veio agora mais recentemente, ele coloca que para estar isento do IPTU, precisa ser pessoas de 1 a 2 ou 3 salários mínimos, eu vou olhar aqui, ou melhor, ele coloca algumas situações. Para ficar isento, é a pessoa portadora de alguma necessidade especial, ou cegueira, ou auditiva, ou de alguma doença grave, que está lá no decreto federal que coloca esse tipo de doença. Ou uma neoplasia, ou uma doença do rim muito grave, ou alguma cardiopatia grave, são algumas doenças. Mas coloca que para isso também, pessoas portadoras também têm essa faixa de salário. Eu fico preocupada com isso porque assim, todos nós sabemos que a maior parte do que é feito numa cidade vem de impostos. Né? O dinheiro não cai do céu, ele vem de impostos. Os impostos são transformados no salário do funcionário, ou numa benfeitoria, ou nisso ou naquilo. Mas eu penso que, para as pessoas portadoras de necessidade de doenças graves, realmente, às vezes, independe do salário dela. Mas eu penso que para algumas outras isenções de IPTU, nós temos sim que estipular para quem tem uma faixa de salário mais baixo. Porque se a gente for estender para todos,
já que eu concordo que a gente tem que estender, não só para o cônjuge ou para o companheiro, mas para os filhos, para aqueles que cuidam daquele doente ou daquele portador de necessidade especial. Mas nós não podemos ampliar para todos de uma forma universal, porque senão nós vamos ter que calcular o impacto financeiro disso que nós vamos fazer. Então, já que nós estamos querendo estender a lei, nós temos que ver o tamanho disso. O tamanho disso. E se a nossa medida não vai inviabilizar fazer o atendimento da saúde para essas próprias pessoas. Porque o imposto que é captado, concluindo, senhor presidente, ele vem da contribuição do IPTU também e do ISS. Se a gente for pegar a receita, a maior parte da receita do município é desse. Então eu peço que vou pedir na hora certa, e já se o presidente da associação, da comissão que eu faço parte, que é autor do projeto, permitir, a gente possa adiar por 2 sessões, para a gente até fazer essa boa análise do projeto, porque a gente tem que atender essas pessoas, mas a gente também tem que ver se depois a gente não vai inviabilizar outros atendimentos. É que acabou meu tempo, senhor vereador. Eu agradeço e muito obrigada.